Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo, eu sou o Charles Lavezo e agora o vídeo de número 9 da série de 30. Você não repare que eu estou gravando esse vídeo na minha casa, então tem aqui cachorros do vizinho, cachorro meu que às vezes pode latir e atrapalhar o áudio aqui, mas não importa, o que importa é o conteúdo que eu tenho para passar para vocês aqui. Eu vejo que muita gente tem manifestado nos comentários, independente se você esteja assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube, se for pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no meu canal para você estar sempre recebendo notificações dos vídeos que estão sendo postados. E no Facebook, não deixe de curtir aqui esse vídeo e deixar o seu comentário também para a gente poder ver a repercussão que esses vídeos estão causando e eu saber também do que exatamente falar nos próximos vídeos que eu vou estar divulgando e compartilhando com você. Tá? Eu tenho visto nos últimos comentários algumas dúvidas, principalmente em relação ao traço do desenho, como que é feito o traço do desenho. Então eu vou contar uma história rapidinha aqui de como aconteceu comigo. Eu desenhava, quando mais jovem, quando criança, eu desenhava desenhos menos expressivos. Marvel, figuras, desenho animado, digamos assim. Figuras que mesmo que não ficasse idêntico, não deixava de ficar legal o desenho, tá? Todo mundo reconhecia. Com 14 anos eu conheci o desenho realista, comecei a ver o primeiro artista fazendo um desenho realista a partir de uma fotografia. Só que até então eu nunca tinha visto algo tão belo, assim, tão perfeito, tão idêntico a uma fotografia. E aquilo me chamou a atenção e quando eu fui perguntar para ele, eu vi que ele fazia de uma fotografia, ele me explicou como que era e tudo, e eu comecei a tentar fazer, e eu tentava fazer da mesma maneira que eu fazia os meus outros desenhos menos complexos. Porém, por serem menos complexos os desenhos que antes eu fazia, não havia necessidade de ficar idêntico, então passava, num olhar crítico, num pente fino, passava. Só que o retrato, quando eu comecei a fazer o retrato, eu me deparei ali com uma dificuldade. A dificuldade de que não bastava ficar parecido, tinha que ficar idêntico. Porque se não ficasse idêntico, um pouquinho que a boca saísse do lugar, um pouquinho que o olho tivesse maior, qualquer coisa que mudasse no formato do rosto já descaracterizava a fotografia ou a pessoa daquela fotografia. Então eu comecei a bolar alguns esquemas de como riscar. Isso foi no ano mais ou menos de 93, 94, por volta desse ano. E aí o que eu fazia? Eu pegava uma foto, eu ampliava a foto num Xerox. Os Xerox não eram tão bons naquela época, 93, 94, mas conseguia uma qualidade razoável que dava para eu enxergar pelo menos o que tinha ali e eu ampliava do tamanho que eu queria desenhar. Essa é uma das perguntas. Você amplia o desenho do tamanho que você quer desenhar? Sim. Tá? Eu amplio do tamanho que eu quero desenhar. E por quê? Porque quando eu vou olhar os detalhes para poder sombrear, eu estou vendo a mesma coisa na minha referência, do mesmo tamanho, com a mesma tonalidade, tá? Eu deixo em preto e branco, que facilita você deixar em preto e branco e no mesmo tamanho que você for desenhar. Se você tiver uma impressão de qualidade, melhor ainda, tá? Se você de repente não tem uma impressora, salva a imagem num pendrive, leva numa gráfica expressa, coloca ali, dá o pendrive e pede para imprimir no tamanho que você quiser, tamanho A3, tamanho A4, com uma qualidade legal em preto e branco, tá? Se não saiu legal a impressão, pede um pouco mais claro, pede um pouco mais escura, mas que tenha que sair uma imagem legal, que você se sinta confortável para olhar naquela imagem e enxergar os detalhes a ponto de você colocar no seu desenho. E eu fazia isso, eu ampliava. Só que eu ampliava e depois eu traçava meio que quadriculando. Não era bem um quadriculado, mas era mais ou menos isso. Eu meio que quadriculava a referência, e riscava também a minha folha de desenho. Na época eu usava papel canson e eu riscava, eu fazia as linhas no próprio papel canson. E depois eu vinha traçando, pegando as referências, medindo com uma folha de papel. Com uma folha de papel eu colocava e media ali. Por exemplo, o olho era desse tamanho na referência. Eu marcava o tamanho com um lápis e jogava no meu desenho e marcava ali o tamanho do olho e desenhava aquele olho. E ia fazendo tudo isso. Eu ia transferindo as medidas da minha referência pro meu desenho. Porém, isso dava muito trabalho. Demorava 2, 3 horas para só tirar o traço do desenho. Às vezes até mais. E não ficava
perfeito, ficava bom, mas não ficava perfeito. Foi quando um artista, esse mesmo artista que eu conheci, fazendo esse trabalho, me explicou a técnica do decalque, que nada mais é do que você grafitar o verso da sua referência, colocar por cima da folha que você vai desenhar e tirar o traço. Quando eu vi isso, para mim, isso me soou como uma falcatrua, né? Digamos assim. Eu falei, não, mas aí não vale, aí tá roubando, né? Tá colocando por cima, tá tirando o traço. Não, eu não vou fazer assim. Só que nessa época eu jamais pensava que eu viveria do desenho. Então eu falei, o que tem também se eu colocar por cima e tirar o traço? Porque eu quero trabalhar a sombra, porque o que sempre me encantou nos desenhos foi a capacidade de interpretar os tons e conseguir deixar os tons de cinza idêntico à da referência que você tem em mãos. Não era muito o traço, porque eu sabia que o traço existia vários macetes de se transferir o traço. E então eu comecei a fazer desse jeito, usando o decalque. E comecei a me sentir mais confortável porque eu fazia isso em 20 minutos, 30 minutos eu tirava o traço e depois o meu tempo era mais focado no acabamento do desenho. Passado algum tempo, eu conheci a mesa de luz e para mim assim foi mais legal ainda que o decalque porque eu tive facilidade já logo de cara que eu usei uma mesa de luz. Para você que não conhece uma mesa de luz, eu vou te mostrar uma aqui. Essa aqui é uma mesa de luz de LED, tá? Deixa eu acender ela para você ver. Aqui, ó, eu acendo, vendo? Ela tá acesa e aqui eu apaguei. E por quê? Porque eu uso ela para colocar o desenho por cima. Então eu coloco a imagem por cima, depois coloco a minha folha de desenho por cima e tiro os traços. Porém, não é tão fácil quanto parece, tá? Se fosse fácil assim, estaria todo mundo fazendo esse tipo de desenho e fazendo legal. E você vê que não é tantos assim que conseguem fazer um trabalho bacana nesse sentido, porque não é tão simples. Então, essas são as 3 formas que eu utilizei e aprendi a trabalhar, né, que é os traços, que eu chamo de linhas diretrizes, o decalque e a mesa de luz. Hoje, o que eu mais uso é a mesa de luz, que eu acho que facilita muito tirar o traço. Só que depois, para fazer o desenho, aí não tem mesa de luz, não tem mais nada. Para fazer o sombreamento, é olhar na referência mesmo e tentar fazer o mais parecido possível, somente através da observação. E é basicamente isso. Lembrando que houve um tempo, por volta de 2002, 2003, mais precisamente 2003, o meu desenho deu uma estacionada, porque assim, eu copiava, eu conseguia copiar e depois jogava o sombreamento e achava que já estava legal. Foi quando eu comecei a conhecer novas referências no desenho. E amanhã, no vídeo de amanhã, eu quero falar sobre a importância de você ter referências no desenho e como que essas referências podem te ajudar e não te inibir, tá ok? E amanhã eu quero estar falando disso, quero citar alguns nomes de artistas que eu tenho como ícones no desenho realista feito a lápis, que é o que eu amo fazer e é o que eu tenho desenvolvido nesses últimos anos, ok? Então fica aqui o meu agradecimento a todos que têm deixado comentário, que têm acompanhado a série. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eu criei uma playlist dentro aqui da minha página no Facebook e dentro da minha página do YouTube, uma playlist com os vídeos na sequência certinha, tá? Então seria legal você colocar para assistir e ter foco para que você consiga ir evoluindo através das dicas que eu venho passando nesse vídeo, ok? Eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Até mais. Valeu!